Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição, né? Ainda de forma online. Nós vamos para a investigação número 10, que é essa daqui, certo? Que tem o tema Como voltar a ter amizade com Deus, certo? Vamos escrever qual é o mistério. Vamos lá? Escrevam aí. Qual é o maior e melhor sacrifício? Ponto de interrogação. Qual é o maior e melhor sacrifício? Certo? Vamos lá. Bom, hoje a gente vai aprender algo muito importante, tá? A gente vai aprender coisas que aconteceram no Antigo Testamento, que aconteceram no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como é hoje, como isso é transferido para os dias de hoje, ok? Então, o que a gente tem que pensar primeiro é que, vamos pensar primeiro nós aqui nos dias de hoje, o que é, cada um pensa aí com vocês, né? O que é sacrifício para vocês? Tem gente que pode responder assim: sacrifício para mim é acordar cedo. Nossa, detesto acordar cedo, eu acordo porque tenho que ir para a escola, porque tenho que fazer alguma coisa, detesto acordar. Sacrifício para mim é arrumar minha cama. Arrumar minha cama é um sacrifício, eu odeio, enrola tudo lençol, não sei se... Enfim, cada um tem uma coisa. Sacrifício para mim é comer salada, né? Tem gente que não gosta. Então, cada um tem uma resposta sobre o que é muito difícil para vocês, o que é sacrifício fazer realmente, né? A gente tem essa visão do sacrifício. Só que hoje, a gente vai ver que existem coisas que são difíceis e que não gostamos de fazer, mas costumamos achar que algumas coisas são realmente sacrifício para nós, mas de verdade nós vamos aprender o que é o sacrifício hoje, com base na Bíblia. Nós vamos aprender o que é o sacrifício de verdade, porque pra gente acha que sacrifício é acordar cedo ou dormir cedo, enfim. Mas a gente vai aprender o que a Bíblia fala de sacrifício, que às vezes vocês escutam tanto no culto ou nas orações, o que é esse sacrifício, né? A gente vai aprender hoje, tá bom? Então vamos para a pista número 1, pega o caderninho de vocês, anotem aí, lição 10, pista 1. Sacrifício provisório. Endereço: 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 8. Certo? O que é algo provisório, crianças? A palavra provisório. O que é provisório? É algo que não fica para sempre, né? Provisoriamente eu vou usar essa caneta, né? Enquanto eu não tenho a minha. Eu peguei emprestado provisoriamente, um exemplo, né? É algo que é por um momento. E a gente vai entender o porquê que esse sacrifício agora ele foi provisório, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente ler a parte toda desse texto, eu vou fazer um resumo e depois a gente lê a parte principal do texto, tá bom? Para guardar bem na cabecinha de vocês. Vamos lá, ó. Muito tempo atrás, lá no Jardim do Éden, tudo era perfeito. A gente já aprendeu essa parte, ok? O homem tinha amizade com Deus e vivia sempre muito perto dele. Porém, o pecado estragou a amizade. Qual foi o pecado mesmo? Que a gente já aprendeu, né? Eva foi convencida pela serpente para comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E Adão também comeu, e eles foram expulsos do paraíso. Então, vocês lembram muito bem dessa parte, né? Se não, volta o seu livrinho aí que está nas lições anteriores. Deus, que é completamente santo, não pode ficar junto do pecado. Então, houve uma separação entre Deus e a raça humana. Mas Deus, por causa do seu grande amor, providenciou uma forma de se aproximar novamente dos homens. E qual que é essa forma? Deus disse que se não houvesse derramamento de sangue, não poderia haver perdão para os nossos pecados. Isso lá naquela época, tá, crianças? No Antigo Testamento, nessa época aqui que a gente está falando, tá? Adão e Eva, tudo mais.
Deus mandou que todas as vezes que os homens quisessem que os pecados fossem perdoados, eles matassem um cordeiro perfeito. Cordeiro é um animal, ok? Um cordeiro perfeito, não podia ser um cordeiro que tivesse algum problema, tinha que ser perfeito. E assim, os pecados poderiam ser perdoados. Então, aí a gente vai perceber o quê? Que lá abram lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Aqui tá falando sobre Eucana, tá? E essa pessoa, olha lá no versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Então, todos os anos ele dava sacrifício. O sacrifício era o cordeiro, certo? Então, Deus é santo e não permite que o pecador se aproxime dele sem que seus pecados sejam perdoados. Assim, no período do Antigo Testamento, Deus ensinou como o homem poderia ter o seu pecado perdoado. Quando o pecador fosse ao tabernáculo, quer dizer, a igreja, deveria levar um animal para ser sacrificado. Por isso que aqui de ano em ano ele levava, certo? Para a igreja, né? Esse animal poderia ser macho, sem defeito, e poderia ser um cordeiro, um bode, 2 rolinhas, enfim, né? Tinha vários animais que eles levavam para ser sacrificado. O animal deveria ser entregue ao sacerdote, né? Ao líder da igreja, para ser sacrificado. Assim, quando fazia obedientemente, conforme o que Deus havia ordenado, o Senhor perdoava os pecados do ofertante. Então, se a pessoa tinha um pecado, a forma dela ser perdoada nessa época era doar um animal perfeito, sacrificar um animal perfeito e levar para a igreja, certo? Para ser sacrificado. E aqui faz a referência, esse texto faz a referência do sacrifício de Eucana oferecer ao Senhor de ano em ano. Então, quer dizer, de ano em ano ele levava para pedir perdão dos pecados dele, né? Possivelmente tinha vários pecados, de ano em ano ele levava para ser perdoado. O sacrifício oferecido ao Senhor no Antigo Testamento é conhecido como sacrifício provisório. Por que provisório? Porque era algo que acontecia antes, agora não acontece mais. A gente vai ver agora o sacrifício definitivo, então era provisório, era algo que foi no começo, certo? E esse sacrifício aqui de entregar um cordeiro, um animal, né, uma rolinha, um bode, enfim, foi um exemplo do que aconteceu no definitivo para chegar nos dias de hoje. Então a gente está lá no começo, sacrifício provisório era entregar um animal perfeito para ser sacrificado, beleza? Agora vamos ver na pista 2, anotem aí, pista 2, o sacrifício definitivo. O que é definitivo? Aquilo que é para sempre, certo? Sai o provisório, vem o definitivo. Escrevam aí. Sacrifício definitivo. Endereço João 1, do 29 ao 34. Tá dando para ver? Muito bem. Também vou fazer um resumão, tá bom? Pra gente compreender. Em Isaías 53, 6, 7, está escrito assim, ó. Ele foi maltratado e humilhado. Quem foi ele aqui? Jesus, certo? Aqui a gente já tá no Novo Testamento, tá? A gente já tá falando sobre Jesus, né? Isaías não é no Novo Testamento, mas a gente já tá falando sobre Jesus. Ele foi maltratado, humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado para a morte como um cordeiro vai para o matadouro, né? O cordeiro lá do Antigo Testamento que a gente estava vendo. Como uma ovelha fica muda diante daquele que corta a sua lã. Ele não disse nada aos seus juízes e acusadores. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Entre o seu povo, ninguém foi capaz de imaginar por que ele foi morto, castigo dos pecados dele. Esse texto trata de uma profecia de Isaías sobre o julgamento da morte de Jesus. Na profecia, ele compara Jesus com o cordeiro. E vocês lembram que o cordeiro é um animal usado no sacrifício lá provisório, certo? O cordeiro ele era usado no sacrifício provisório. Muito bem, o cordeiro era morto no sacrifício para o perdão dos pecados lá no Antigo Testamento. Mais tarde, outro profeta chamado João Batista recebeu de Deus uma tarefa muito importante, anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Certa vez, João viu Jesus. E olha só o que ele disse. Crianças, vocês já devem ter escutado isso muitas vezes e talvez não tenham entendido. Olha só. Ele disse assim, ó, João, quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, mas por que ele falou que Jesus era o Cordeiro de Deus?
Lá no que a gente viu no castigo, para salvar o castigo do pecado provisório, lá, o sacrifício provisório, não dava um cordeiro, um animal? E o que Deus fez? Ele não deu o filho dele para morrer na cruz pelos nossos pecados? Então ele também não estava dando um cordeiro? É como se ele estivesse dando um cordeiro para morrer a favor do pecado, para livrar o povo do pecado. Antigamente eles davam um animal e se livravam do pecado. Deus deu o filho dele como cordeiro para morrer e livrar a gente do pecado. Então por isso que vocês ouvem às vezes as pessoas falar o Cordeiro de Deus, que é Jesus, né? O Cordeiro de Deus, o Pai deu o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que foi isso que aconteceu. Jesus ele foi entregue para morrer como um cordeiro para tirar o pecado de todas as pessoas que viviam naquela época até os dias de hoje. Percebam como mudou? Antes era um animal, depois foi Jesus que foi dado para tirar os nossos pecados. Então, quando se aproximava do dia da morte de Jesus, na ocasião da última ceia com os discípulos, Jesus levantou o cálice de vinho e disse que aquele vinho simbolizava o seu sangue, que seria derramado para perdão dos pecados. Lembra que a gente leu aqui que o sangue tinha que ser derramado de um cordeiro para livrar o pecado, lá no começo? Aqui foi a mesma coisa. O sangue de quem foi derramado para livrar do pecado? De Jesus, certo? Jesus morreu na cruz, porque como já aprendemos, a lei dizia ser necessário o derramamento de sangue para haver perdão dos pecados. Jesus cumpriu a lei quando morreu na cruz, derramando o seu sangue. Mas a história não acaba por aqui, né, com a morte de Jesus, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. E hoje, graças ao sacrifício de Jesus, nosso pecado pode ser perdoado. Olha como as coisas mudaram. Olha como hoje é muito mais simples pra gente. Na verdade, o sacrifício dele foi definitivo. Quando ele morreu na cruz, foi para sempre. Foi definitivo, nada mudou, né? Nós não precisamos mais de nenhum outro sacrifício. Nós não precisamos levar cordeiro, nós não precisamos que uma pessoa morra para poder livrar os nossos pecados. Porque Jesus já foi completo e suficiente para isso. A morte dele na cruz já foi completa para isso, para livrar os nossos pecados. Então, para recebermos o perdão de Jesus hoje, como eu disse, a gente não precisa fazer igual no Antigo Testamento, que é entregar um animal na igreja para ser sacrificado. A gente não precisa entregar alguém para ser sacrificado, como Deus entregou Jesus. O que a gente precisa fazer? Aceitar o sacrifício que ele fez na cruz, pedir perdão e pedir que ele seja o nosso Salvador. Quando fazemos isso, voltamos a ter amizade com Deus, tendo comunhão com ele novamente. Crianças, é tão mais simples para a gente agora, né? Por isso que a gente precisa ser grata a Deus, né, pelo sacrifício que ele fez entregando Jesus para morrer por nossos pecados. Porque hoje é muito mais simples. Hoje a gente tem que pedir perdão, se arrepender dos nossos pecados, né? Ter uma mudança de comportamento, é claro. Mas é muito mais simples para Deus perdoar os nossos pecados, porque o maior sacrifício ele já fez, não é verdade? Então, aceitar que Jesus é o nosso Salvador, né? Pedir perdão e ter uma mudança de comportamento, certo? Precisamos todos os dias pedir que Deus perdoe cada um dos nossos pecados, arrepender-nos de verdade cada vez que entristecemos a Ele. Também temos que ter a intenção de não fazer mais aquelas coisas que desagradam a Deus, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer esse pecado aqui e depois eu peço perdão para Deus. Deus é bom, Ele vai me perdoar. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, antes mesmo da gente cometer o pecado, que a gente já tinha a intenção de pecar. Então não adianta também a gente achar que, eu vou fazer. Você tem que perceber que você errou, pedir perdão e tentar não fazer mais, tá bom? É assim que demonstramos a Ele que realmente estamos arrependidos, né? Então, vamos ver aqui na lição, aí fica fácil, né? Aqui na liçãozinha, aqui nos quadrinhos, aqui fala que no Antigo Testamento oferecia-se a Deus um sacrifício provisório. Aqui tem um desenho de um cordeiro, parece uma ovelhinha, tá vendo? Então, vocês vão escrever, completar aqui provisório, certo? No Novo Testamento, Jesus se ofereceu como sacrifício o quê? Aqui é João Batista apontando para Jesus. O sacrifício aqui, foi definitivo na cruz, né? Então, escrevam definitivo aqui, tá? E qual que, então, é a resposta da nossa pergunta? A nossa pergunta é, qual o maior e melhor sacrifício? Foi o de Jesus na cruz, né? Então, o maior sacrifício foi o
que Jesus fez na cruz. Por quê? Porque diante disso que aconteceu aqui, hoje ficou muito mais fácil pra gente, né? Muito mais fácil. Ajudando a entender a investigação, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Mergulho. Ives descobriu que o livro de Isaías 53, versículos 6 e 7, é uma profecia sobre o sacrifício de Jesus. Ao ler o texto, Ives fez uma oração agradecendo a Deus por esse grande ato de amor por nós. Agora é sua vez. Leia o mesmo texto e escreva a sua oração de gratidão. Então, vocês vão ver lá. Vamos ver junto? Abram aí. Isaías 53. São 2 versículos só, ó. 53, 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Que foi o que aconteceu com Jesus quando ele foi levado para a cruz para morrer. E aí você vai ter que colocar uma oração sua de gratidão. Senhor, obrigado por o Senhor ter morrido na cruz por mim, pelos nossos pecados. Cada um com as suas palavras vai escrever aqui, tá bom? Vamos para as provas do mistério. Domingo. Leia 1 João 1,7. E que elemento importante para a nossa salvação aparece nesse versículo? Aí vocês vão completar essas frases que estão aí do lado, tá bom? Segunda, leia 1 Samuel 1, do 1 ao 3, e descubra no desenho o nome do homem que oferecia sacrifício ao Senhor. Então, lá tem o nome, e aqui nessas letrinhas soltas aqui também tem o nome, tá bom? Vocês vão escrever aí nesse risco. Terça, leia Levítico 1, do 1 ao 7, ou do 1 ao 3, desculpa, e marca o X na resposta certa. Como deveriam ser os animais sacrificados a Deus? Os animais deveriam ser grandes, bonitos, sem defeitos ou gordos? Fácil, né? A gente já falou na lição. Só fazer um xizinho. Leia Mateus 26, 28 e depois, com a ajuda de um dicionário, escreva abaixo o significado da palavra remissão. Ah, Micheline, mas eu não tenho um dicionário. Na internet vocês acham. Digitam lá significado de remissão. Vocês vão ver, vai aparecer os dicionários online e vocês vão escrever aqui remissão, qual é o significado, tá bom? Quinta, leia João 1,29 e pinte a frase que você considera correta. Então, você vai ler esse endereço e aí tem 3 frases aqui, ó. João relacionou Jesus a um cordeiro por causa do seu cabelo. João relacionou Jesus a um cordeiro por causa do sacrifício que ele faria. João relacionou Jesus a um cordeiro porque esse animal é muito citado na Bíblia. E vocês vão riscar qual vocês acham que é o certo. Sexta, leia Isaías 59, 2. De acordo com esse versículo, existe alguma coisa que fez separação entre nós e Deus? O quê? Escreve aqui embaixo. Pense e responda. Como vive alguém que está longe de Deus? E coloca ali embaixo também. Resposta pessoal. E sábado, conforme Efésios 2,13, desembaralhe as letras, complete a frase e entenda o que Jesus fez por nós. Jesus nos... Aí vocês vão desembaralhar aí conforme esse endereço, tá bom? Memorize a senha da investigação 9 e na próxima aula você irá dizer na entrada da sala. Mas como a gente não está entrando, só leia lá novamente o versículo da lição 9. Ok, crianças? Mais uma vez, uma lição extremamente importante. Esse livro é um livro que está tratando do amadurecimento espiritual de vocês, né? Não é mais só contar histórias. É contar histórias e vocês mexerem na Bíblia para entender essa história, né? E são coisas que certamente vocês já ouviram, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você deve pensar, mas que Cordeiro é esse? Agora você já sabe que o Cordeiro é porque Deus deu Jesus para morrer pelos nossos pecados, como um Cordeiro era dado lá no começo na igreja para poder morrer pelo pecado da pessoa, certo? E hoje, para a gente ser perdoado, basta a gente ter mudança de comportamento, pedir perdão para Deus e aceitar Ele como nosso Salvador, né? Então, a gente tem que ser grato a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós. Ok, crianças? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá? Eu vou tentar ajudar.
Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais um ensinamento, Senhor, por mais uma aula. Senhor, que cada criança possa entender, Pai, o valor, Senhor, do seu sacrifício dado na cruz, Senhor. O valor, Senhor, de tudo aquilo que Jesus fez por nós, Pai. Que a gente possa ser grato, Senhor, por esse sacrifício. Que a gente possa entender, Senhor, que o pecado, ele nos afasta de Deus, e nos afasta de Ti, de Jesus, mas que a gente pode pedir perdão, a gente pode ter mudança de comportamento, Senhor. Que cada criança possa estar crescendo, Senhor, com amadurecimento espiritual, e que possa entender, Senhor, o que é o pecado, Senhor, e como fazemos para nos livrar do pecado, Senhor, e não ter uma vida de pecado, Senhor, que eles possam crescer homens e mulheres de Deus, Senhor, cada vez mais perto de Ti, longe do pecado, Senhor. Nos afasta de tudo aquilo que pode nos afastar de Ti, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Continue cuidando de nós, continue cuidando da nossa família e da nossa casa. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Beijo, fica com Deus.